do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Tudo que penso, penso com alegria. Não me esqueço disso nem nas minhas preces. Livro dos Espíritos, a pergunta 495. Pode acontecer que o espírito protetor abandone o seu protegido por ele se lhe mostrar rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vocês seres que lhes são superiores, prontos sempre a lhes aconselhá-los e ampará-los, a ajudá-los na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se liguem a si na terra? Eles se acham do seu lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí permanecem por amor de Deus, desempenhando bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejam, estarão com vocês. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estão separados dos amigos a quem não podem ver, mas cujo brando influxo sua alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecessem bem esta verdade, quanto os ajudaria nos momentos de crise, quanto os livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a observá-los. Não te aconselhei isto, entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interroguem os seus anjos guardiões, estabeleçam entre eles e vocês essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensem em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podem enganá-los. Pensem no futuro, procurem adiantar-se na vida presente. Assim fazendo, encurtarão suas vidas e mais felizes se tornarão as suas existências. Assim fazendo, encurtarão suas provas e mais felizes se tornarão as suas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lancem para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrem na nova senda que diante dos passos se lhes abre. Caminhem, tenham guias, tendo guias, siga-os, que a meta não lhes pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós os influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distante de vocês. O espaço para nós nada é, e não obstante,
vivemos noutro mundo, e não obstante vivendo noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os seus. Gozamos de qualidades que não podem compreender, mas fiquem certos de que Deus nada nos impôs tarefa superior às nossas forças. Fiquem certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não os deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como pai pelo filho. Alegram-se quando o verem no bom caminho, sofrem quando ele lhes despreza os conselhos. Não receiem fatigar-nos com as suas perguntas, ao contrário, procurem estar sempre em relação conosco. Serão assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem com que todos os homens sejam médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruam os seus semelhantes. Homens de talento, eduquem os seus irmãos. Não imaginem que obra fazem desse modo, a do Cristo, a que Deus os impõe. Para que outorgou-lhes Deus a inteligência e o saber, senão para os repartir com os seus irmãos, senão para fazer que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Essa é uma resposta que é uma mensagem de São Luís Santo Agostinho. E a nota de Kardec que diz: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, apesar da distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto teria, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? Agora é a Gênese, que é sobre a natureza divina. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus, abarcando o infinito, deve ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ente ainda mais inteligente, capaz de compreender o que o outro não faria, e assim de sequência ao infinito. Deus é eterno. É como dizer que não tem nem começo nem fim. Se tivesse tido um começo, é que teria saído do nada. Ora, o nada não é nada e nada pode produzir. Ou bem, ele teria sido criado por outro ser anterior, e então é este ente que será Deus. Se supuser um começo ou um fim, poder-se-á então conceber um ente tendo existência anterior a ele,
ou podendo existir após ele, e assim em sequência até o infinito. Deus é imutável. Se fosse sujeito a trocas, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. É como dizer que sua natureza difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. Todavia, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável a nossos sentidos, sem o que seria a matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, só conhecendo a si mesmo, prende-se por termos de comparação a tudo que não compreenda. Estas imagens nas quais se representa a Deus, sob a figura de um ancião de longas barbas, coberto por um manto, são ridículas. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade e atribuir-lhe assim as paixões dos humanos, fazendo um Deus colérico e ciumento não há mais que um passo. E para terminar, vamos para o Parnaso de Além-Túmulo. A poesia é de Augusto dos Anjos, chama-se Espírito. Busca a ciência o ser pelos ossuários, no órgão morto, impassível, atro e mudo, no labor anatômico, no estudo do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontra os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e rude, de consumir as podridões de tudo nos seus medonhos ágapes mortuários. No meio triste de cadaverinas, acha-se apenas ruína sobre ruínas, como o bolor e o mofo sob as eras. A alma, que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Agora, para preparar para a prece, nós vamos ler a poesia de Oscar Rosas, Libertação. Alma, que um dia voltarás desperta do cárcere de sombra a que te enleias, despe chorando as últimas cadeias que te chumbam a estrada escura e incerta. Foge à noite fatal que te acoberta nos prazeres da carne em que volteias, solta a esperança além nas luzes sem peias e sonha a vida plena, enfim liberta. Do ergástalo de angústia em que te agitas, sob o fardo das lágrimas benditas, contempla os céus fugindo em primavera. Cinge a humildade valorosa e boa, e encontrarás na dor que te abençoa a divina alegria que te espera. A fé é a âncora que nos liga ao nosso Pai Celestial, que nos dá a perspectiva da vida espiritual e lança uma linda luz ao nosso entendimento. Jesus disse que a fé remove montanhas e que temos que colocar ao lado dela a caridade que santifica a fé. Quem tem fé caminha serenamente através de todos os acontecimentos da vida, sem cair em depressão e sem contrair doenças perigosamente derivadas dos distúrbios nervosos. Já vimos muitas vezes a fé desviar a doença e até a morte da pessoa que confia na bondade do Pai e de Jesus. É isto que hoje eu recomendo, que tenhamos fé e confiança em Deus, nosso Pai, que sempre nos auxiliou e continua ajudando. Fechemos os olhos aos apelos do mundo e ao materialismo. Vamos nos dar as mãos a Jesus e elevarmos-nos até Ele. Que Jesus nos abençoe sempre.
É assim, Senhor. Com essa nossa fé fervorosa, é que pedimos que nos ajude a nos manter íntegros, a nos manter serenos, para nos dedicarmos sempre e cada vez mais à caridade, ao bem do próximo, ao amor, à realização da paz neste mundo. Que as nossas vibrações possam unir a todos nós, aos nossos irmãos, aos nossos espíritos amigos, aos nossos protetores, mentores, nos unindo a Jesus, nos unindo a Deus, e todos juntos, havemos de conseguir transformar todo esse mundo num mundo melhor, de mais paz, de mais amor, um mundo do bem. Por isso, Senhor, te agradecemos por nos acolher em sua essência, por acreditar em nós, em nossa evolução, e nos abençoar a cada dia, em todos os momentos. Que assim seja, Senhor.